E aí, gente bonita? E tô eu fazendo sombra. Agora que você sobreviveu à primeira incisão, vamos pra segunda, e essa vai ser um pouco mais funda. Já que a gente tá falando do santuário terrestre, que tal a gente ir mais fundo nessa brincadeira e falar um pouquinho sobre a arca? E essa música de fundo não é nenhum exagero não, porque a arca que eu vou falar foi realmente mencionada no filme Caçadores da Arca Perdida. Mas, pra dizer a verdade, eu diria que foi mais assim uma menção honrosa. Calma que eu explico. De fato, a arca do filme é realmente a arca do santuário terrestre. Só que tem um pequeno porém. O conteúdo da arca que a gente vê no filme era areia. E, sei lá, na minha cabeça corre uma coisa mais ou menos assim. O povo andou 40 anos no deserto. Já não tinha areia suficiente ali no chão? Aí tinha que carregar mais ainda? E aí, para explicar essa questão, eu vou aqui abordar o que era a arca e o que tinha dentro dela. A começar pela importância que esse negócio tinha lá no santuário terrestre. Porque na tampa, exatamente entre dois anjos, Deus se fazia visivelmente presente. Tá, era uma espécie de uma luzinha. Mas essa questão de ser uma luzinha é porque Deus não podia ser visto. Pois é, Edson, até mesmo Moisés, que Deus falou que conversava com ele como se fossem dois amigos, pediu para ver Deus, e Deus falou: não, você não pode me ver, meu querido, você vai poder no máximo me ver pelas costas, então eu vou te esconder e quando eu passar você vai poder dar uma olhadinha nas minhas costas. E isso foi um privilégio assim que ninguém vai conseguir ter nesse mundo. E com relação àquele monte de areia que aparece no filme, eu aprendi na Bíblia que na verdade eram 3 objetos, sendo eles o cajado de Arão, ou dependendo da versão da sua Bíblia, o bordão de Arão. Outro objeto que eu aprendi que tinha na arca era um jarro, mais ou menos uns 2 a 4 litros, que estava repleto de maná. Sim, maná, o mesmo que o povo comia quando eles ficaram no deserto sendo sustentados por Deus. Agora, o terceiro objeto, na verdade eram 2 peças, e eram feitas de pedra, e tinham coisas escritas nelas, mais exatamente os 10 mandamentos. E isso foi uma peça tão importante na história da humanidade, mas tão importante, que Deus não confiou nem no seu melhor amigo, nesse caso Moisés, para escrever esse negócio. Deus escreveu ele mesmo, para evitar que houvesse qualquer erro de interpretação ou de escrita. Ah, mas eu aprendi que são mais de 600 mandamentos, não vem com essa não. Então, na verdade, se você ler na sua Bíblia também, você vai perceber isso aqui. São só 10 mandamentos. Não, mas o meu pastor falou que eram mais de 600. Não. São 10 mandamentos. Não, mas eu ouvi num vídeo no YouTube que é mais de 600. São 10 mandamentos. Não, mas meu... Só 10. Não, mas... Só 10. Comigo você pode discutir o quanto você quiser, mas se a palavra de Deus está falando que foram só 10 e nada mais, são só 10 mandamentos. Talvez o máximo que você possa fazer seja resumir em 2 mandamentos, como amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a você mesmo. Ou talvez apenas em um, que nesse caso Paulo diz que justamente o resumo da lei de Deus é amar ao próximo como a você mesmo. Só que antes que você pense que é bem mais fácil fazer só isso do que obedecer a 10 mandamentos, quero que você entenda o seguinte: amar ao próximo não quer dizer só os seus familiares, não. Pensa comigo, amar o próximo dentro da sua casa é a sua família, mas e amar ao próximo no seu trabalho? São os colegas de trabalho. E amar ao próximo no ônibus? São os passageiros. E amar ao próximo na faculdade onde você estuda? É amar os colegas de sala de aula. E por aí vai, no trem, no metrô, no mercado, no banco. Amar ao próximo significa amar quem está perto de você em qualquer lugar que você estiver. E a Bíblia fala até de amar os inimigos. E aí, você acha que é mais fácil obedecer o resumo ou obedecer aos 10 mandamentos? Pensa nisso. No entanto, talvez valha a pena citar por que esse negócio chegou a 600 mandamentos. Bom, tem aqui 2 teorias. A primeira delas tem a ver com o livro Levítico, porque muita gente acha que o que está em Levítico é tudo mandamento, mas não é bem assim se você pensar numa figura mais atual. Se você comparar os 10 mandamentos e Levítico com a Constituição brasileira e as leis brasileiras, aí você consegue fazer um entendimento bem mais bacana dessa questão. Os 10 mandamentos estão mais próximos do que seria a Constituição, e o livro de Levítico estaria mais próximo ao que seriam os códigos, tipo Código Civil, Código Penal, Código Processual. E no caso do livro de Levítico, inclusive você encontra alguns códigos, vamos dizer assim. Você tem, por exemplo, o Código Penal, você tem ali um Código Civil, você tem também Código Cerimonial. E esse Código Cerimonial poderia ser alguma coisa mais ou menos assim com a parte que tem a ver com os rituais dentro do santuário. E assim como na lei brasileira, nenhuma lei pode ficar acima da Constituição, a mesma coisa com o livro de Levítico. Nada ali está acima dos 10 mandamentos. E não,
a Constituição não é uma coisa satânica. Na verdade, praticamente todas as constituições e leis dos países democráticos, aprendi essa palavra ontem, têm como inspiração justamente os 10 mandamentos e o livro de Levítico. Mas, no entanto, eu quero aproveitar aqui esse momento para falar um pouquinho do que seria a minha segunda teoria sobre esse negócio dos 600 mandamentos. Houve um tempo em que os judeus tinham um tipo de regramento que era um pouco esquisito, mas é esquisito para nós. Para eles é totalmente normal. Mas olha só como é que é interessante. Existem registros que mostram que pessoas foram presas porque trabalharam no sábado. Teve esse cara que foi preso acusado de trabalhar como jardineiro no sábado. Mas tudo que ele fez foi tomar um gole d'água, ver que a água estava quente, aí ele resolveu cuspir na grama. Foi preso. Tem outro caso de um cara que foi preso porque ele estava trabalhando como pedreiro no sábado. Ele pisou numa poça de lama e aí ele foi limpar o pé naquelas muretinhas, sabe? Então ele foi passar o pé ali para tirar o excesso. Foi preso porque estava rebocando aquela muretinha. E para deixar essa festa mais animada, tem outros exemplos como nenhum objeto poderia ser carregado nos bolsos durante o sábado. As pessoas tinham que literalmente amarrar essas coisas na borda da roupa e tinha que levar pendurado ali. Um outro exemplo, uma pessoa sozinha não podia carregar uma baguete. Se você não faz ideia do que é uma baguete, pensa num sanduíche de metro. Para um sanduíche desse ser carregado no sábado, tinha que ser levado em 2 pessoas. Esse último exemplo eu vou falar porque eu acho ele muito engraçado. Uma pessoa não poderia ir além de 1.200 metros de sua casa durante o dia de sábado, a menos que ele encontrasse um prato de comida nesses 1.200 metros. Pegasse o prato, se sentisse em casa. Ai, a comidinha da mamãe. E aí ele podia andar mais 1.200 metros a partir desse prato. E tudo isso só para tentar burlar os 10 mandamentos, ao invés de simplesmente obedecer. Essas pessoas queriam fazer dos 10 mandamentos algo vantajoso para elas. E, no entanto, estava tornando isso era muito desvantajoso e até bastante complicado para as outras pessoas. Ah, mas o meu pastor falou que esse negócio de guardar mandamento, na verdade, significa salvação por obras. Então, antes de eu falar desse negócio, deixa eu explicar um pouquinho para quem ainda não entendeu o que é salvação por obras. Algumas igrejas têm usado essa frase para falar sobre pessoas que querem ir para o céu exclusivamente por méritos próprios. Ou seja, a pessoa vai para o céu porque ela merece. Eu tenho até um vídeo que fala sobre isso. Se você quiser dar uma olhadinha, é só acessar lá e depois você volta aqui pra gente continuar a explicação. Eu acredito que essa frase, salvação por obras, apareceu justamente porque algumas pessoas leram o Antigo Testamento, mas leram assim muito rápido. E muita gente que acaba lendo o Antigo Testamento, como eu costumo dizer, vendo só as figuras, acaba encontrando um santuário e acaba encontrando pessoas arrastando animais até esse santuário para procurar salvação. Logo, a primeira impressão que você tem é que as pessoas eram salvas porque elas estavam arrastando animais até o santuário. E isso envolve o esforço físico humano. Daí o termo salvação por obras. Mas se você lê o Antigo Testamento de uma maneira um pouquinho mais minuciosa, um pouquinho mais detalhada, você vai entender que na verdade não era o fato de se arrastar um animal até o santuário que salvava o ser humano, mas sim o fato de que um ser vivo inocente estava morrendo no lugar do pecador. Sim, também já falei disso em outro vídeo. Então, basicamente, nunca existiu esse negócio de salvação por obras na Bíblia ou na humanidade. Agora, de volta a essa questão de que guardar mandamento é procurar salvação por obra. E se eu falasse pra você que essas duas informações estão exatamente opostas uma à outra? Eu não entendi. Calma que eu explico. Se você ler os 10 mandamentos atentamente, você vai perceber uma coisa interessante. O termo salvação por obras, que exige ação humana, é exatamente oposto ao que os 10 mandamentos falam. Um conjunto de não faça nada. Vamos passar os 10 mandamentos, um de cada vez, e você vai entender que é um conjunto de regras falando pra você não fazer nada. O primeiro mandamento diz pra gente não ter outros deuses, além do Deus único e verdadeiro da Bíblia. Em outras palavras, não perca seu tempo aprendendo sobre outros deuses, quem são eles, o que eles fazem, onde eles vivem, o que eles comem. Foi uma piada. Curtiu? Tenha um só Deus que faz tudo, que sabe tudo, que lida com tudo. Porque Jesus mesmo disse que se você seguir 2 deuses, você vai acabar amando um e irritando o outro. O próximo mandamento vem dizendo para você não fazer imagens. Ou seja, não perca seu tempo fazendo estatuazinhas, seja de barro, de pedra, de bronze, de metal. Não faça deuses no Photoshop, com litografia, com silkscreen. E pensa um pouco nisso.
Pra que você vai criar um intermediário se você pode ter conexão direta com o Criador apenas numa oração? O próximo mandamento, nas Bíblias mais tradicionais, fala sobre não usar o nome de Deus em vão. E as pessoas costumam confundir, achando que frases do tipo "Meu Deus" são frases ofensivas, mas não é bem assim. Na verdade, o que esse mandamento está dizendo é para você não usar o nome de Deus sem o devido respeito que ele merece. E também diz para você tomar cuidado na hora que você falar que você é cristão e agir como se fosse um satanista. É o quê? E sim, isso é possível. Eu vou citar aqui 2 exemplos que eu vi na minha vida. O primeiro deles é fácil de entender se você imaginar um carro no meio de uma via totalmente engarrafada. O motorista desse carro tá buzinando, tá xingando todo motoboy que passa ele berra, e no vidro de trás tá escrito assim: "Eu amo Jesus". Ou o clássico, dirigido por mim, guiado por Deus. Percebe como esse cara diz que é cristão? De cristão ele não tem nada. Já o segundo exemplo aconteceu recentemente. Eu tava no ônibus e vi um moço, um jovem, sentado no assento reservado para idosos, dormindo, ou fingindo que tava dormindo, e uma tatuagem enorme no rosto, fazendo um sinal de uma cruz, escrito "Sou cristão, Deus". E em pé do lado dele, um senhor de idade, olhando essa cena. E aí, se esse senhor não conheceu o cristianismo, esse foi o melhor exemplo que ele teve na vida dele, né? Por isso, usar o nome de Deus em vão, na verdade, quer dizer não falar o nome de Deus sem o devido respeito, ou não falar que você é cristão e agir como satanista. Aí o próximo mandamento, que é o 4º nesse caso, vai dar a impressão de que é para você fazer alguma coisa. Mas de novo eu vou mostrar para você que não é. O 4º mandamento diz para você lembrar do sábado, ou guardar o sábado, dependendo da sua Bíblia. Ai, tá vendo? Ó, o mandamento aí falando pra fazer alguma coisa. Ó, isso aí é salvação por obras. Ou não, acompanha comigo. Essa primeira frase dizendo "lembre-se do sábado" já demonstra claramente que isso já existia antes desse momento. E para dizer a verdade, esse mandamento foi criado junto com o planeta. Mas a parte de não fazer nada está exatamente na parte em que você entende que a ideia é não trabalhar. Mas eu preciso dar uma explicação aqui. Não quer dizer que você tem que ficar no seu quarto com porta fechada, janela fechada, luz apagada, dormindo sem parar, não saindo da cama pra nada. Isso não é guardar mandamento, isso aí é suicídio. Eu acho que dá para explicar melhor se eu usar um exemplo de Jesus. Ele curou muitas pessoas no sábado, mas ele não mandou boleto para ninguém. E eu tô fazendo sombra de novo. Então, com essas informações em mente, o que eu posso dizer para você é que você não deve trabalhar para seu interesse próprio, mas sim trabalhar em benefício dos outros. Se você não tiver um trabalho missionário para fazer, fique em casa e não trabalhe. O próximo mandamento fala sobre respeitar pai e mãe. Ó, agora sim, ó, é uma coisa pra se fazer, ó. Tem que honrar, tem que fazer. É salvação por obra. Tá, vamos pensar dessa forma. O que você precisa fazer para respeitar seus pais? A gente pode começar pensando em lavar a louça, limpar a casa, arrumar seu quarto, ser um bom aluno na escola, respeitar os vizinhos, respeitar o cachorro que tá no quintal, respeitar a rua em si, não roubar nada de ninguém, não quebrar nada dos vizinhos. E se eu continuar nessa lista, eu vou ficar aqui até amanhã. E você também. Vamos colocar de uma maneira mais simples? Tipo, não desrespeitar seus pais? E aí, como é que você não desrespeita seus pais? É bem simples e resumido. É só você não fazer nada errado. É mesmo? E aí o próximo mandamento diz: não matarás. É óbvio, velho. Mas não é tão óbvio assim não. Se você é um policial e já teve que matar uma pessoa, você não infringiu mandamento nenhum. Você cumpriu a sua obrigação. É outra história. O não matarás do mandamento quer dizer exatamente matar por razão fútil, que é o que normalmente os criminosos fazem. Já o próximo mandamento fala sobre não adulterar ou não cometer adultério. E aqui cabe uma explicação simples de que não é apenas com o casamento. Lembre-se que adulterar significa alterar de forma irregular ou incorreta ou ilegalmente. Aí envolve documentos, declarações, provas de escola, imposto de renda. Aí o próximo mandamento é não roube. Óbvio. E o próximo mandamento fala sobre não dar falso testemunho, ou não contar um falso testemunho, ou não fazer uma falsa declaração. Tudo vai depender da sua Bíblia. Mas a gente pode resumir como não mentir. Ficou mais fácil, né? E o último dos mandamentos é não cobiçar o que é dos outros. Nem as coisas, nem as pessoas, nem nada. E aí, ficou claro pra você? Salvação por obras, que é basicamente faça tudo pra ser salvo. E os 10 mandamentos, que é basicamente não faça nada. Não tem nada a ver um com o outro. São completamente diferentes. É, mas isso é coisa pra judeu, pro povo daquele tempo. Então, se você for pensar dessa forma,
praticamente nada na Bíblia foi feito para nós. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Eu vou pegar como exemplo as cartas de Paulo. Sabe esses títulos? Romanos, Tessalonicenses, Gálatas, Filipenses. Isso tudo são praticamente gentílicos. Adivinha quando é que eu aprendi isso? Mas eu vou explicar para você o que é um gentílico. Por exemplo, quem nasce em São Paulo? O gentílico dessa pessoa é paulista. Quem nasce no Rio de Janeiro? O gentílico é carioca. Quem nasce em Minas? É mineiro. Quem nasce em Goiás? Goiano. Quem nasce no Ceará? Cearense. Quem nasce no Maranhão? Cearense. Quem nasce no Piauí? Cearense. Pelo menos aqui em São Paulo é tudo cearense. Eles mesmos se tratam assim. O mesmo acontecia com as cartas de Paulo. Se você tinha a carta de Paulo para Filipenses, é para quem nasceu em Filipos. Para Tessalonicenses, é para quem nasceu em Tessalônica. Gálatas, é para quem nasceu na Galácia. Coríntios, é para quem não torce pro Palmeiras. Timóteo é gente. Mas você pode ver, nenhuma dessas cartas foi escrita para os brasileiros. Então, se a gente for levar dessa forma, nada na Bíblia foi escrito para nós, mas a gente pode tirar ensinamentos de tudo, incluindo do que aconteceu no deserto durante aqueles 40 anos. Mas para deixar esse assunto bem fechado, bem lacrado, bem justinho, eu quero que você conheça a história de Abraão e o quanto ele foi obediente aos mandamentos de Deus. E se você olhar essa passagem, ela aconteceu bem antes de ter nascido qualquer judeu no planeta. Ah, mas Jesus pregou isso na cruz quando ele foi crucificado. Então, aí a gente chega num ponto em que a coisa toda fica um pouquinho mais chata, porque eu vou ter que ser muito insistente nessa passagem aqui. Eu aprendi com isso aqui que antes de sair qualquer coisa da lei de Deus, céu e terra vai ter que acabar. No entanto, eu sei que tem muita gente que usa as cartas de Paulo para tentar justificar um fim de mandamento. Por exemplo, a letra mata. Outras passagens que falam que a lei é ruim, que a lei é não sei o quê. Mas, no entanto, pense bem que tem muita carta de Paulo que fala que a lei é santa, é justa e boa, é correta, deve ser obedecida. Que agora Paulo é um cara bipolar, é isso? Na verdade, não. O problema é quando você começa a ler a sua Bíblia numa versão muito arcaica e muito travada na língua portuguesa. Porque nessas versões mais tradicionais você encontra o famoso léxico prolixo e a saz avelentado. Eu já falei no primeiro vídeo. E até mesmo Pedro escreveu sobre isso para explicar que essas cartas são difíceis mesmo de serem entendidas porque Paulo era um cara muito estudado, muito letrado. E as pessoas que entendem errado acabam ensinando errado. E se você é um desses que andou ensinando errado, meu amigo, isso é um alerta de Jesus para você que ensina errado. Pensa nisso também. A gente precisa lembrar que as cartas de Paulo são cheias de prócleses, êncleses, mesócleses, tem sintagma complexo, tem uma semântica difícil de entender, tem predicativo, tem sujeito oculto, transitividade, intransitividade, preposições no lugar de artigos. E se você não entendeu bolhufas do que eu falei, você acha mesmo que você vai conseguir entender as cartas de Paulo na forma mais crua que elas foram escritas? Pega uma Bíblia mais simplificada. Mas eu quero pegar essa questão aqui que fala sobre a letra matar. Eu quero deixar bem claro que a Bíblia inteira mata. Pois é, Disson, até mesmo uma Bíbliazinha pequenininha começa aqui. Quer ver? Viu o que eu disse? Ô cara, tudo bem aí com você? Eu sobrevivo. Melhor dar água pra ele. Essa frase significa que se você procurar salvação estritamente aqui, você não vai encontrar. A Bíblia não salva ninguém. O estudo da Bíblia também não salva ninguém. Decorar a Bíblia também não salva ninguém. O que salva é você entender que existe um Salvador. E isso sim você encontra na Bíblia. Eu até posso citar aqui como exemplo. Tem gente que pensa nessa passagem aqui como sendo um elogio, porque as pessoas procuram na Bíblia a salvação eterna. Mas na verdade, se você olhar o contexto disso aqui, você vai encontrar uma bronca de Jesus, porque ele fala que as pessoas estão querendo salvação no simples ler da Bíblia, sendo que a Bíblia aponta para Jesus. E as pessoas não estavam seguindo esse caminho, queriam apenas ler e decorar a letra. Por isso que a letra mata. Entendeu agora? Ah, mas Jesus cumpriu a lei, então por isso que ela acabou. Esse talvez seja o argumento mais interessante da gente pensar nos dias de hoje. Senta que lá vem a história. Você tá dirigindo seu carro, chega de frente para um semáforo, ele tá vermelho, você para. Aí ele fica verde e você anda. O que aconteceu aqui? Você cumpriu essa lei de trânsito. Aí quem vem atrás não precisa mais cumprir? Não. Uma lei cumprida não significa necessariamente que ela foi acabada. Se bem que no dicionário aparece alguma coisa dizendo de que cumprir algo significa obedecer até o fim. Mas nesse caso, Jesus deu o fim dessa lei. Ah, mas Jesus falou sobre um novo mandamento, a gente não tem que ficar se preocupando com os antigos. Essa gente inventa cada coisa. Tá, vamos lá. Você vai numa loja e compra uma calça jeans nova. Significa necessariamente que você precisa jogar todas as calças velhas no lixo? Mesma coisa uma camiseta. Você ganhou uma camiseta nova de presente. Você vai
jogar todo o resto no lixo? É claro que não, você vai acrescentar o novo ao que você já tem. Então, na pior das hipóteses, essa frase justificaria haver um 11º mandamento. Mas, no entanto, como eu já falei, Paulo colocou em uma de suas cartas uma explicação bem simples de que isso é o resumo da lei. Agora todas as peças se encaixaram. Ah, mas agora eu pego você, porque Lucas 16:16 deixa bem claro que a lei e os profetas duraram apenas até João. E eu aprendi com meu pastor que é o João Batista que tá falando aqui. Essa é pesada, hein? Você pegou firme agora na questão da palavra, hein? Mas, no entanto... Lá vem ele com a ideia de tradução errada. não é nem bem isso. Na verdade, é uma questão meio chata e eu vou ter que remeter aos originais. A questão dessa passagem é que ela literalmente não tinha verbo. Aí lembra que eu falei agora há pouco de transitividade, intransitividade, predicativo? Essas coisas indicam basicamente que a nossa língua portuguesa não consegue construir uma frase completa sem um verbo, tirando interjeições, mas aí é coisa para quem estava estudando pro Enem. Então quem estava traduzindo a Bíblia para a língua portuguesa naquela época ficou num impasse. Ele precisava colocar um verbo ali, porque, pensa bem, lê essa frase sem o verbo. Exatamente desse jeito como você tá vendo aí. Dá pra entender alguma coisa? E como naquele tempo em que a Bíblia estava sendo traduzida estava mais em alta falar que os 10 mandamentos foram abolidos, como alguns falam, o tradutor decidiu colocar ali durar, vigorar, coisa que tinha a ver com o entendimento da época. Mas, no entanto... a própria Bíblia se explica. Dá uma olhadinha nisso aqui. Essa passagem aconteceu exatamente no mesmo período. São os chamados eventos contemporâneos, ou seja, duas pessoas falando sobre a mesma coisa no mesmo tempo. E essa palavra eu também aprendi ontem. No entanto, algumas versões mais modernas da língua portuguesa já começaram a colocar o verbo correto, que é profetizaram, como você vê aqui em Mateus 11:13. Enfim, os 10 mandamentos continuam aí, devem ser obedecidos e devem ser praticados. Mas sabe o que é? Acontece que eu sei que as pessoas querem acabar com os 10 mandamentos, mas não querem acabar exatamente com todos os 10. Sabe por quê? Se eu começar a perguntar sobre cada coisa que cada mandamento fala, eles começam a ser ressuscitados. Quer ver? Já que os 10 mandamentos acabaram, quer dizer que eu posso roubar agora? Não, quer dizer, afinal de contas, roubar sempre foi um pecado. Já que os 10 mandamentos acabaram, quer dizer que eu posso matar sem razão nenhuma? Não. Só Deus pode tirar a vida de uma pessoa. Assim, no Antigo Testamento, muita gente morreu. Já que não tem mais 10 mandamentos, eu posso desrespeitar os meus pais? Não, porque o Pai Nosso que está no céu é o nosso Pai. Nosso Pai tem que ser respeitado, por isso nossa mãe tem que ser respeitada. Já que não tem mais 10 mandamentos, eu posso cometer adultério livremente? Não, porque a sua esposa vai ficar irritada, vai querer te matar. Se vê que matar não é mais problema, porque já não tem mais mandamento. Eu posso então ter outros deuses além do Deus verdadeiro? Não, porque Deus só tem um. E na verdade são 3, porque são 2, porque são 1. E é Ana, e viva Mariana. Já que não tem mais 10 mandamentos, eu posso fazer imagens e adorá-las? E se eu continuar por aí, meu querido, a gente vai ressuscitar 9 dos 10. O problema é só um deles, o 4º mandamento. E nesse caso, eu vou ter que fazer uma coisa um pouquinho chata nesse momento, que é parar esse vídeo, porque esse procedimento cirúrgico aqui ficou muito longo. E assim como qualquer procedimento cirúrgico pesado, a gente precisa parar, ver como é que o paciente está reagindo, deixar ele na UTI sempre em observação, e só depois que ele sair da anestesia e mostrar que teve assim uma recuperação boa e que não teve nenhuma sequela mais grave, aí sim a gente vai partir para o próximo procedimento cirúrgico. Essa cirurgia ainda não acabou. E sim, no próximo vídeo eu vou falar sobre o 4º mandamento. Eu sei que você nesse momento pode estar se esperneando por dentro, mas eu aprendi na Bíblia que o sábado ainda é um dia santo e eu vou comentar dele em detalhes. Aguarde e confie.